Vamos começar falando do Brasil Colônia, que foi de 1500 a 1822. Então, dando início lá em 1500, nós tivemos o descobrimento do Brasil e a colonização pelos portugueses. Eles chegaram aqui no Brasil e encontraram os indígenas. E esses colonizadores, esses portugueses, eles trouxeram inúmeras doenças da Europa. Dessa forma, os indígenas que estavam aqui começaram a pegar essas doenças, né, a ficar doentes e morrerem. Assim, a taxa de mortalidade era altíssima. E naquela época, a saúde era precária, ela era realizada pelos jesuítas, pelos boticários, que eram como se fossem os farmacêuticos de hoje em dia, que manipulavam remédios, e por curandeiros de forma empírica. Então pensa como é que era a saúde naquela época, né? Em 1808, a família real portuguesa chega no Brasil e ela começa a tomar uma série de ações para intervir nas condições de vida e de saúde da população. Nessa época, Dr. Manuel Vieira, vocês têm que decorar esse nome, tá? E foi um dos primeiros a trazer conceitos de pandemia, endemia e epidemia. Ele começa a fazer uma intervenção nos portos. Qualquer pessoa que chegasse de navio que apresentasse algum sintoma, algum sinal e sintoma, era colocada em quarentena. Porém, isso não foi muito efetivo. Por quê? Porque tinham pessoas que não apresentavam sintomas na hora da chegada, mas que depois começavam a apresentar sintomas dali a 2, 3 dias. E essas pessoas estavam infectando outras pessoas, por isso não foi efetivo na época. Nessa mesma época, ocorreram 2 fatos importantíssimos, que foram a fundação de 2 escolas médico-cirúrgicas, uma no Rio de Janeiro e uma em Salvador. Então, resumindo, a época do Brasil Colônia foi marcada pelo descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil que trouxeram inúmeras doenças para cá, alta mortalidade dos indígenas, chegada da família real com intervenção nas condições de vida da população. Além disso, controle dos portos, fundação de 2 escolas médico-cirúrgicas e a saúde de forma empírica, né, feita por curandeiros, por jesuítas, por boticários, que eram os antigos farmacêuticos naquela época, e pelas santas casas. Já a época do Brasil Império, que foi de 1822 a 1889, foi marcado pela era bacteriológica. Então, eles começaram a verificar os agentes etiológicos. E nessa época, houve o desenvolvimento de inúmeras escolas, desenvolvimento na área da saúde, em outras áreas no geral. Não houve muitos episódios marcantes, fatos marcantes nessa época. É mais resumido a isso, a um alto desenvolvimento dessa era bacteriológica com identificação de agentes etiológicos, né? Porém, na época, eles achavam que as doenças elas tinham um único agente etiológico, um único causador. Nós vamos entrar agora no Brasil República, e para isso a gente precisa voltar um pouquinho nas épocas anteriores. Então a gente estava falando que no início do Brasil Colônia e Brasil Império, com a chegada dos portugueses, eles trouxeram inúmeras doenças para cá. E que houve até controle de portos, que não foi muito eficaz, a saúde era feita pelas santas casas, né? E por jesuítas, boticários, curandeiros, então era de baixíssima qualidade. Então as pessoas não queriam mais vir para o Brasil comercializar, porque era um país doente. E essas doenças estavam trazendo prejuízo para a economia aqui no país. Então, tudo isso fez com que houvesse uma intervenção maior na saúde nessa época.